Mais uma vez, a graça e paz, meus irmãos, nós já estamos chegando na nossa reta final, já na nossa última aula sobre o caráter de Cristo, onde nós já trabalhamos alguns aspectos do caráter de Jesus que a Bíblia nos apresenta que nós também devemos desenvolver no nosso caráter. E hoje nós vamos falar sobre aquele que talvez é o aspecto mais falado, do caráter de Cristo, que é o aspecto do amor. E o texto introdutório, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo da perfeição, que é aquilo que une de maneira perfeita. Paulo aqui estava falando que os crentes deveriam desenvolver várias virtudes, mas acima de todas essas virtudes deveria estar o amor. E é muito importante nós falarmos sobre amor, porque eu e você sabemos que o mundo apresenta várias concepções acerca do amor. Várias músicas, talvez a maioria delas, filmes, séries, falam sobre amor. E ainda que aquele filme ou aquela série não trate especificamente sobre o amor, existe ali geralmente um romance ou algum aspecto do amor, entre um homem e uma mulher ou entre família. Então, é um assunto muito em voga. Sempre foi, e agora principalmente é um assunto muito em voga. As pessoas gostam de ouvir sobre amor, as pessoas gostam de falar sobre amor. Só que isso tem um problema para nós, crentes. Se nós não estivermos com a definição de amor bíblico bem definida na nossa mente, nós começamos então a adotar essa definição do mundo, que é totalmente distinta daquilo que a Bíblia diz que é o amor. E começamos então a levar os nossos relacionamentos baseados não na Escritura, mas naquilo que o mundo diz que é o amor. Então, nós vamos tentar trabalhar nessa aula o que é o amor e como que nós podemos desenvolvê-lo na nossa vida diária, tá bom? Mas, a título de introdução, só para você pensar, o que é uma pessoa amorosa? Talvez venha na nossa cabeça a imagem de um poeta, que vive escrevendo versos de amor, a imagem do poeta romântico, que escreve poemas, que escreve músicas, alguém mais dado aos sentimentos, mais melancólico. Será que essa é uma pessoa amorosa? Talvez venha na nossa cabeça a imagem de uma pessoa que faz tudo por amor, uma pessoa que faz qualquer coisa, faz qualquer loucura porque ama alguém. Ou o que vem na nossa cabeça é o que caracteriza uma pessoa amorosa. Para isso, a gente precisa olhar para o que é o amor. Mas antes de falar especificamente sobre o que é o amor, é importante a gente ver o que a Bíblia diz acerca do amor, acerca da importância que o amor tem na vida cristã. Então, quando nós olhamos para o Sermão do Monte de Jesus, nós vemos Jesus dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus diz, então, em outras palavras, que o amor é uma marca essencial de um filho de Deus. Porque os outros amam aqueles que o amam, mas odeiam os seus inimigos. Já o cristão, ele deve amar os que o amam, sim, mas também amar os seus inimigos. E o interessante é que quando Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, ele nos mostra que o amor não está baseado em sentimentos. Porque ninguém tem sentimentos amorosos, por assim dizer, sentimentos de flores por inimigos. Então é interessante, aqui Jesus já dá um vislumbre de que o amor que a Bíblia apresenta para nós é um amor diferente do que o mundo traz. Porque esse tipo de amor é um amor que não está baseado no mérito da pessoa e nem no nosso sentimento pela pessoa. Esse é o ponto. Devemos amar inclusive os nossos inimigos. E esse foi o exemplo da própria vida de Cristo. O exemplo não apenas de que ele amou até mesmo aqueles que o perseguiram, de que ele pediu para que o Pai pudesse perdoar até aqueles que o condenaram.
Não, mas até mesmo os seus discípulos, até mesmo eu e você. Ele nos amou, sendo nós ainda seus inimigos. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Então, Jesus traz esse exemplo maior de amor aos próprios inimigos. Paulo, como disse o texto que nós vimos anteriormente, diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que fortalece as relações humanas. O amor é aquilo que une duas ou mais pessoas. Ainda que essas pessoas possam ser separadas por causa de hobbies ou por causa de contextos sociais diferentes, alguns dizem, que a igreja, nós vemos isso no Novo Testamento, a igreja, ela é maravilhosa, justamente porque ela agrega para dentro da sua congregação, para dentro de si, pessoas que lá fora não viveriam juntas. Por isso que é estranho às Escrituras uma igreja que é só de rico, ou uma igreja que é só voltada para os pobres, ou uma igreja que é só voltada para esse tipo de pessoa, para o universitário, ou uma igreja só de mulheres, ou uma igreja só de homens. Isso perde a beleza da igreja. Perde. É claro que, no ideal, nós queríamos que tivesse gente de todo tipo, mas devido à localidade, devido à maneira como se ensina, a gente diminui um pouco o escopo. Mas o nosso objetivo não é alcançar um tipo de pessoa, o nosso objetivo é alcançar todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Porque dentro da igreja nós somos unidos não pela nossa classe social, nem pela nossa visão política, nós não somos unidos nem pelas nossas preferências, nós somos unidos nem pela nossa tradição, nós somos unidos pelo amor. Esse amor que vem de Deus. Então, o amor é aquilo que une as pessoas. Pessoas que antes eram inimigas. Existem histórias maravilhosas de pessoas que pertenciam, por exemplo, lá no leste europeu, pertenciam a etnias que estavam em guerra, que se odiavam, que queriam se matar, mas que após a conversão se congregavam juntos e se abraçavam juntos. Isso é o que o amor bíblico faz. Então veja como a Bíblia ela apresenta um quadro muitíssimo elevado sobre o amor. Marcos capítulo 12, um texto bem conhecido, chega um mestre da lei e pergunta para Jesus qual era o maior dos mandamentos. E você sabe a resposta. Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, e semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus resume ao amor a Deus e ao próximo. E o ponto então é que o amor é o centro da devoção. A devoção, que é seguir o caminho de Deus, ele pode ser resumido, e a ideia aqui é que aquilo que é central a ele é o amor a Deus e ao próximo. De maneira que todas as minhas práticas religiosas que eu tomo ou em relação a Deus, ou em relação ao meu próximo, se não tiver amor, não vale de nada. Eu posso vir ao culto, mas se não for por um amor a Deus, não vale de muita coisa. Eu posso estender a mão ao meu próximo, mas se for simplesmente para cumprir um mandamento e não por um amor ao meu próximo, ainda não é a obediência que a Bíblia pede. Então Jesus ele diz que o amor é o centro da devoção. 1 João 4, 20 e 21, ele nos apresenta a ideia de que o amor valida a devoção. João diz que se eu digo que amo a Deus e odeio ao meu irmão, eu sou mentiroso. É isso que o João diz. De maneira que, como que eu posso saber se eu realmente amo a Deus? Eu tenho que olhar como eu amo meus irmãos. Será que eu tenho crescido em amar os meus irmãos? Será que eu tenho crescido em buscar amar a todos aqueles que fazem parte da minha família, família de Cristo? Esse é o ponto de João. Se eu digo que amo a Deus e não amo meus irmãos, então eu sou mentiroso. Logo, se eu estou amando os meus irmãos, isso significa que eu estou amando a Deus. O amor valida a devoção. Texto clássico de 1 Coríntios 13, Paulo diz que o amor é o centro das virtudes. O amor, ele é um caminho mais elevado.
Veja, Jonathan Edwards, ele escreve um livro chamado de Caridade e seus Frutos. Caridade é uma maneira mais antiga de se traduzir a palavra ágape, ou agape, né, mais corretamente. Agape, no grego, que a gente costuma associar ao amor cristão. Então, geralmente, essa palavra, em traduções mais antigas, e até algumas traduções específicas hoje, traduzem como caridade. E não é caridade no sentido de dar dinheiro, né, a pessoas mais desafortunadas. Não é essa a ideia aqui, a ideia de caridade como nós temos hoje. Tá? Então ele tem esse livro sobre caridade, que é esse amor, agape, e seus frutos. E ele diz, Edwards, ele tem uma ilustração que ele diz que o amor ele é o centro das virtudes. O amor não é assim como um planeta no sistema solar. Né? Não é simplesmente como a Terra, ou Mercúrio ou Vênus. O amor é como o Sol, diante do qual todos os outros planetas giram em torno. Então o amor é como é a virtude central, e todas as outras virtudes giram e dependem do amor. Então é isso que Paulo nos ensina em 1 aos Coríntios, capítulo 13. O amor é o caminho mais elevado, e sem amor não vale de nada as outras virtudes. Filipenses 1, do 9 ao 11, Paulo vai dizer que o amor ordena o coração. Você vai dizer que Paulo ora, você vai ler lá nesse texto depois, que Paulo, ele ora para que o amor dos filipenses pudesse aumentar. Mas para quê? Para que eles pudessem valorizar as coisas excelentes e para que eles pudessem continuar no seu caminho de santidade, continuar praticando a piedade, para que eles possam ser apresentados inculpáveis diante do trono de Deus. Então o ponto de Paulo é o seguinte: o amor é aquilo que vai me ajudar a enxergar a vida da maneira correta. Ele vai ordenar o meu coração. Agostinho, ele tinha essa ideia da ordenação dos afetos, ou ordem dos amores. Mais ou menos assim, o problema não é que eu amo, digamos que tem um pai que idolatra o filho. O problema não é que eu amo o meu filho demais, o problema é que eu amo a Deus de menos. Então, quando eu amo a Deus, eu tenho o meu amor colocado no lugar correto, que é em Deus, eu passo a amar todas as outras coisas da maneira correta. Todas as outras coisas e pessoas da maneira correta. Então, se eu amo mais a Deus, eu não vou amar menos a minha filha ou amar menos as coisas desse mundo. Pelo contrário, eu vou amar mais e melhor, porque acima de tudo eu amo a Deus. Então, é por isso que Paulo ora, para que o amor dos filipenses possa aumentar. Porque amando a Deus, nós conseguimos amar mais o nosso próximo e todas as coisas desse mundo. Amar mais, melhor e da maneira correta. Tá bom? Então olha só como a Bíblia, ela apresenta esse quadro do amor, e a Bíblia é extremamente rica a falar sobre isso. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora, já pensando na definição da palavra amor. Você consegue definir o que é o amor bíblico? Você consegue definir o que é o amor que as Escrituras apresentam para nós? Será que amor é um sentimento? Se você tá seguindo o fluxo das ideias, o fluxo dos argumentos, você com certeza vai responder não. Amor não é um sentimento. Mas será que no amor não envolve sentimento? Será que o amor bíblico, por mais que não seja sentimento, ele não envolve sentimento? Vamos lá. Será que o amor é uma atração? Platão, quando ele está escrevendo a República, ele narra uma cena, né, em que Sócrates estava conversando com outras pessoas e eles definem essa ideia de amor. Amor é uma atração, é algo que te arrebata. E tudo se torna justificável porque o seu coração está arrebatado, atraído. Essa ideia por trás, por exemplo, do crime passional, crime motivado pelo amor. Será? Será que é isso mesmo? Será que o amor justifica tudo? Pessoas justificam adultério por causa do amor. Porque elas dizem que se sentiram tão, assim, elas se apaixonaram, estão amando o outro, mas a ideia não é o amor, a ideia é que elas estão se sentindo atraídas. Confundem atração com amor. E assim, tudo é justificável. Amor, será que é uma atração?
Será que amor é uma identificação? Tem pessoas que acreditam nisso. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que existe alma gêmea. Que existe a tampa para a sua panela. E elas se identificam, elas têm gostos parecidos, elas têm ideias de vida parecidas, então elas se unem. Ou numa amizade, mas aqui eu vou usar o exemplo do casamento. Mas aí chega numa fase da vida que elas começam a perceber que não estão mais se identificando. E aí elas se separam. Ah, era só amizade. Ah, eu tenho um profundo respeito, né? Eu gosto, mas é de uma outra forma. Por quê? Porque acha que amor é uma identificação. Então, qual é o conceito de amor? Como que nós podemos definir esse amor bíblico? C.S. Lewis, ele tem um tratado, é um tratado teológico, filosófico e psicológico. Envolve ali um pouco de teologia, bastante de filosofia e de psicologia, que ele fala sobre os 4 amores. Dentro da tradição da filosofia grega, os gregos, eles falavam sobre tipos de amores. E a igreja cristã, ela abraçou um pouco dessa ideia e até em certa medida nós podemos ver um pouco disso dentro do Novo Testamento. Alguns estudiosos vão dizer, outros não concordam tanto com isso. Mas enfim, o ponto é que Lewis ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre os tipos de amores que nós temos. Esse é um ótimo livro para você ler. Se você gosta de leitura, compra esse livro. Não é de uma leitura tão fácil, mas é de uma leitura enriquecedora. E Lewis ele vai apresentar 4 tipos de amor. O primeiro é o amor afeição natural. É aquilo que é algo que você tem familiaridade, que você tem gosto. Por exemplo, é o amor principal entre irmãos. Os irmãos eles se amam porque eles cresceram juntos, eles brincaram juntos. É aquele amor que nós temos, aquela afeição que nós temos, por exemplo, é pela rua em que nós crescemos, pelos nossos amigos de infância. É aquela afeição que nós temos, ou quando a gente diz, eu amo aquela calça. A calça tá velha, rasgada, mas a gente diz, eu amo aquela calça. Mas não é assim, é porque nós tivemos uma afeição por ela. É uma familiaridade, um gosto. Como não lembrar do cheirinho do café nas manhãs. Eu amo aquele cheiro do café. Às vezes o cheiro do café é mais gostoso do que o gosto do próprio café. Então, essa ideia, você cria familiaridade e uma afeição natural. E ele não é muito profundo, não é um tipo de amor muito profundo, porque ele não é suficiente para manter o vínculo. É por isso que se 2 irmãos, eles têm esse tipo de amor, mas eles não desenvolvem outros tipos, que nós vamos ver aqui, quando eles crescem, cada um vai para o seu canto e ninguém mais se fala direito. Porque só tiveram esse tipo de afeição natural. Não desenvolveram outros tipos de amor. Então esse é o primeiro tipo, o tipo da afeição natural. O segundo tipo é o amor da amizade, que principalmente nos séculos passados era talvez o mais elevado tipo de amor. E esse amor da amizade, segundo Lewis, é a ideia da identificação. É mais do que mera familiaridade, é um passo a mais. Lewis diz que a amizade surge quando você está conversando com uma pessoa e vocês dois têm aquele sentimento, nossa, você também? Amigos, Lewis vai dizer que não estão olhando um para o outro, como 2 pessoas apaixonadas, mas estão um ao lado do outro olhando para o mesmo ponto. Lewis vai dizer que a amizade é quando 2 pessoas travam juntas a batalha da vida. E esse é um tipo de amor que está cada vez mais perdido. É difícil vermos e termos amizades verdadeiras nesse sentido. Eu estava dando uma olhada e lendo sobre a série Friends, que é uma série que ficou muito famosa, e um dos motivos que ela ficou famosa, essa postagem dizia, era porque é um tipo de amizade que não se vê mais. A série conta a história de 6 amigos que sempre estão lá um pelo outro. Até a música de entrada é essa ideia. Sempre um estará lá pelo outro. Sempre estão juntos.
sempre estão lá para socorrer um ao outro, estão juntos em todas as ocasiões. E hoje parece que esse tipo de amizade já não existe mais, ou se existe, são poucas. Tá perdendo o nível de importância. E isso é uma tragédia. É uma tragédia. Porque esse amor do tipo amizade, ele é essencial para a nossa vida. Ele é essencial para a nossa vida. Então esse tipo de amor ele é um amor mais profundo. É um amor entre amigos que travam juntos as batalhas da vida, que estão lá para o outro, que se ajudam, que caminham juntos. O terceiro tipo de amor é o amor de romance. É o amor de romance. E esse amor ele vem de uma palavrinha grega chamado eros. Eles chamavam esse tipo de amor de eros. E é o amor erótico, que é uma palavra que na nossa cultura talvez você já deve ter até acendido um alerta aí na sua cabeça. Porque essa palavra perdeu tanto sentido nos nossos dias. Essa palavra foi tão assim, o uso dela foi tão errado, né, que a gente tende a ter uma certa ideia meio que igual sobre o que significa isso e não é muito boa. Ou só a pensar sobre questões sexuais apenas. Mas o amor de romance aqui é quando duas pessoas se desejam e querem desfrutar uma da outra. O amor de romance, ou eros aqui, ele não é aquele amor, ele não é aquela ideia simplesmente de você querer ter uma relação. Não é isso. Não é isso. Porque quando eu resumo, o mundo hoje pensa que é isso que significa o amor eros, o amor erótico. Mas isso é muito egoísta, isso não é amor. Porque a pessoa só quer satisfazer o seu próprio desejo. Já o amor romântico é quando eu quero desfrutar a pessoa. É quando um quer desfrutar do outro e não quer usar o outro como um objeto para a sua satisfação. Você quer desfrutar da pessoa por completo e não satisfazer apenas as suas necessidades. Então, esse tipo de amor é o amor entre duas pessoas apaixonadas, entre um homem e uma mulher que se amam, que se desejam, que querem estar unidos. E o último é a caridade. E aqui, mais uma vez, caridade é a ideia do amor bíblico, assim, do amor cristão, por assim dizer. É uma tradução um pouco mais antiga, mas é como a igreja tinha traduziu por muitos séculos. Só que aqui cabe um adendo. Lewis vai dizer que a caridade, ela não é mais um tipo de amor. Ela não é assim, existe afeição, amizade, romance e caridade, como se estivessem as quatro no mesmo nível. Não. Lewis vai dizer que a caridade é aquela que potencializa os outros tipos de amor. Então não é assim, eu tenho afeição natural, mas eu não quero ter afeição natural, eu quero ter caridade. Ou eu tenho amizade, mas eu não quero só amizade, eu quero caridade. Não, a caridade é a que vai impulsionar todos os outros tipos de amor. Lewis diz que o amor-caridade não é mais uma flor no jardim dos amores. Não, o amor-caridade é o amor, é como se fosse o jardineiro. O jardineiro que rega, cuida, protege e faz florescer todo o jardim. Esse é o amor-caridade. É aquele amor que não depende das circunstâncias. É aquele amor que é abnegado. É aquele amor que é incondicional. E esse tipo de amor, ele faz florescer ainda mais a afeição natural. Faz aproveitar ainda mais aquelas pessoas que temos afeições. Faz aproveitar ainda mais os nossos amigos. E aproveitar ainda mais e potencializar ainda mais o amor entre um homem e uma mulher. Esse é o tipo de amor que nós estamos falando aqui especificamente, tá? Nós não vamos falar sobre como desenvolver melhor a afeição natural no seu caráter, ou a amizade, ou o romance, né? Nós vamos falar sobre o fundamento de todos esses, que é o amor-caridade. E é sobre esse tipo de amor que Paulo fala em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Tudo isso vai passar, mas o amor não vai. Então será que quando duas pessoas dizem o amor acabou, será que um dia foi amor de verdade? Será que um dia foi amor verdadeiro? Já que Paulo diz que o amor, ele não acaba. O amor, ele não acaba. O amor nunca perece. Pessoas que se alegram com a injustiça, será que estão amando de verdade? Já que o amor se alegra com a verdade, não com a mentira. Será? Então veja que o amor que Paulo está falando é mais do que uma afeição. É mais do que uma amizade em comum. É mais do que ter gostos em comum. É mais do que todas essas coisas. É mais profundo. É um amor que é tudo isso. Que não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não perece, não acaba. Esse é o tipo de amor que as Escrituras apresentam. Então vamos definir agora de maneira mais precisa o que é esse amor. E esse amor, então, que nós estamos falando, é uma capacidade divina de buscar o bem do outro de maneira constante, sacrificial e incondicional. Esse é o tipo de amor que nós estamos falando aqui. Então veja, o amor é uma capacidade divina. A ideia é que o amor, caridade, é um amor que é um dom divino. O contexto de Paulo em 1 Coríntios 13 é dom. Lê 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Paulo está falando de dons. Em 1 Coríntios 13 está no meio, como o amor é o dom mais elevado. Então, o amor é uma capacidade dada por Deus. O amor é uma capacidade, assim, pessoas que não têm a Deus não podem amar com esse tipo de amor. É algo que somente o Espírito de Deus pode produzir. Nós não podemos desenvolver esse tipo de amor por nós mesmos. Os outros nós podemos. O homem naturalmente pode desenvolver afeição, romance e amizade. Mas esse tipo de amor de caridade, ele não pode ser desenvolvido pelas nossas próprias forças. O homem não tem naturalmente. É algo que somente Deus pode dar. É um dom aqui no sentido de que é um presente, de que é uma dádiva que só Deus dá. Que só Deus dá. Então o amor é essa capacidade divina de buscar o bem do outro. E a ideia aqui é de uma decisão. A ideia aqui é não é esperar o sentimento. A ideia aqui é de eu decidir que eu vou buscar o bem do outro. E aqui mais uma vez, é um dom divino, é uma decisão. Esse amor é algo que nós decidimos praticar depois da conversão, que Deus nos abençoou com esse amor, de buscar o bem do outro. A ideia aqui mais uma vez, o amor é ação. Outra ideia bíblica. Amor é ação. 1 João vai dizer que se nós dizemos que amamos o nosso irmão, mas ele está passando necessidade, e eu não dou, e eu tenho condições, e não tiro das minhas posses para ajudá-lo, eu não o amo. O que João está dizendo aqui? Amor é uma ação. Não adianta eu chorar, eu me emocionar, ficar com muita dó, mas se eu não movo um dedo para ajudá-lo, eu não amo. Não amo. Da mesma maneira, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, como sentiu um grande sentimento. As pessoas às vezes acham que é isso, né? Que Deus tem um grande sentimento. Tem, mas não é essa a ideia do texto. A ideia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não é simplesmente um sentimento e pronto, que não faz nada. É um sentimento que dá. É uma decisão. Deus fez algo porque nos amava. Então o amor é esse dom divino em que nós decidimos agir, é uma ação, né, de buscar o bem do outro de maneira constante. E aqui a ideia
é que buscar de maneira constante é que esse amor não é baseado em sentimentos. Porque o sentimento é inconstante. O amor romântico é inconstante. O amor de amizade é inconstante, a afeição natural é inconstante, mas esse amor, ele não é inconstante, ele tudo suporta. Ele não perece, ele permanece. Então esse tipo de amor, ele é constante, ele é sacrificial, ele se doa. O maior exemplo de Jesus, ele amou, que se doou. Deus nos amou, que enviou o seu Filho. E Jesus nos amou ao ponto de morrer por nós. Então, esse tipo de amor é sacrificial e é incondicional. Ele não espera, assim, ele é independente da resposta da outra pessoa. É claro que seria maravilhoso se a outra pessoa nos amasse de volta, mas nós continuamos amando, mesmo que ela não haja de acordo com as nossas expectativas. Então, essa é a definição, é uma capacidade divina de buscar o bem do outro de maneira constante, sacrificial e incondicional. Então, gente, o amor ágape é um dom de Deus. O amor ágape é um dom de Deus. Lewis, ele diz assim: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente o seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento, sem ar, o seu coração vai mudar. Ele não vai se partir. Pelo contrário, ele vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Sabe por que eu trouxe essa citação? Porque talvez a gente possa ficar um pouco desanimado. Porque o tipo de amor que a Bíblia pede de nós é um amor que vai trazer sofrimento. É um amor abnegado, sacrificial, incondicional. Vai trazer sofrimento. Vai nos custar. Vai custar o nosso tempo. Vai custar o nosso dinheiro. Vai custar muitas vezes a nossa honra diante dos homens. Porque a pessoa vai cuspir em nós. E nós devemos continuar amando. E muitas vezes pessoas então buscam se proteger. Pessoas não querem abrir as suas vidas porque elas têm medo de serem magoadas. Pessoas não querem desenvolver amizades próximas com irmãos da igreja porque elas têm medo de serem magoadas. Pessoas não gostam de entrar em relacionamentos porque elas têm medo de serem magoadas. Muitas pessoas querem permanecer solteiras porque elas têm medo de ficarem magoadas. Mas Lewis está dizendo que biblicamente, não existe alternativa. Amar é estar vulnerável. Amar é estar vulnerável. Amar é assumir o risco. Amar é realmente entender que nós vamos enfrentar sofrimento, que ele chama aqui de tragédia, ou pelo menos o risco da tragédia. A gente vai enfrentar isso. Nós vamos. Ainda assim, amar é sempre experimentar isso. Ou ao risco disso. Por exemplo, pessoas que têm medo de entrarem num casamento bíblico com pessoas tementes a Deus, mas mesmo assim têm medo porque elas temem o sofrimento. Mas digamos que você casa com a pessoa e você ama a pessoa e a pessoa, no mundo das ideias aqui, né? A pessoa nunca te magoa, mas ela pode falecer e você vai sofrer. Filhos, se for assim, eu nunca teria filhos. Porque meu filho pode partir. Amar é estar vulnerável, inclusive um cachorrinho, inclusive ter um gato, inclusive ter um periquito. Amar é estar vulnerável.
A Bíblia nos apresenta isso. Nós somos chamados, meu irmão, a trilhar esse caminho, sabendo que Deus já trilhou antes, Jesus já trilhou antes. E nós, quando assumimos isso, então, e queremos praticar esse amor, nós estamos seguindo os passos do nosso Rei. Nós estamos seguindo os passos do nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que o chamado ao amor é um chamado ao sofrimento, à abnegação, ao sacrifício. E ele não é uma opção para o cristão. Não é. Então vamos ver algumas manifestações do amor. Primeiro, o amor busca respeitar a dignidade do outro. O amor considera o outro digno, ainda que aos olhos do mundo a pessoa possa ser indigna. O amor, ele considera a outra pessoa digna, feita à imagem de Deus, por pior que ela seja. Por pior que ela seja. O amor age para beneficiar o outro. O amor age para beneficiar o outro. Então, se eu pratico um ato que no exterior parece amor, mas eu fiz para me beneficiar, para me mostrar, não é amor. O amor se doa, seja qual for o custo, aquilo que a gente acabou de ler. O amor se doa. Eu vou amar, ainda que possa me trazer muitas dores. E eu sei que Deus vai usar até mesmo as dores para trabalhar no meu coração. Nenhuma dor é desperdiçada por Deus. O amor se doa, seja qual for o custo. O amor restaura situações quebradas. Amor é o vínculo, como diz Paulo, da perfeição, aquilo que une as pessoas. O amor, ele restaura os piores casamentos, as piores relações. O amor restaura pessoas que antes viviam em pé de guerra. O amor restaura isso, ou pelo menos começa a buscar restaurar. O amor se sacrifica para perdoar. Essa é uma marca bíblica do amor. Se uma pessoa guarda rancor no coração, ela não está exercendo o amor bíblico por aquela pessoa. Então, essas são algumas manifestações do amor que nós podemos aprender das Escrituras. Agora, como nós podemos colocar isso em prática? Primeiro, ore pedindo a Deus por amor em situações específicas. Se o amor é uma capacidade divina, meu irmão, se o amor é algo que só Deus pode nos dar, então eu tenho que pedir para Deus. Se é só Deus que pode dar, eu tenho que pedir para quem? Para Deus. Então, ore pedindo a Deus por amor. Ore pedindo a Deus para que você possa amar naquela situação que é mais difícil. Talvez no seu trabalho, talvez na sua igreja, talvez em casa, talvez, não sei, no trânsito, não sei. Mas ore pedindo a Deus, Senhor, capacita-me a exercer esse amor. Nós glorificamos o nome de Deus quando vivemos de acordo com a sua palavra e quando manifestamos, meu irmão, o caráter de Cristo, o caráter de Deus. Nós estaremos anunciando o Evangelho também por meio da maneira como amamos o nosso próximo. Também da maneira como exercemos esse tipo de amor. Então ore a Deus, Senhor, me ajude a amar mais, mas não a oração apenas geral, mas específica. Senhor, me ajude a amar nessa situação. E talvez até aquela pessoa, Senhor, me ajude a amar aquela pessoa. Eu não consigo, Senhor. Meu sentimento por ela é pesado. Meu sentimento por ela é de ódio. Me ajude a amá-la. Então, meu irmão, interceda. Seu amor é uma capacidade divina que Deus já nos deu na conversão. Nós devemos continuar pedindo a Ele ajuda para exercermos. Exercite o amor em atos cotidianos com pessoas ao redor. Paulo, uma outra tradução diz assim, no mesmo texto da introdução: e acima de todas essas virtudes que ele falou no texto anterior, revistam-se do amor, que a tudo une em perfeita unidade. Então nós vimos que esses aspectos do caráter do cristão, nós vimos lá na primeira aula, podem ser chamados de virtudes. E virtude é algo que nós podemos desenvolver. A questão é que dentro da tradição cristã,
Se divide aquelas virtudes que o homem pode desenvolver pela sua própria força e aquelas virtudes que só vêm por capacidade divina, que se chama de virtude teologal, se não me falha a memória. E a caridade é essa virtude teologal. Só que a questão é, nós recebemos essa capacidade divina e agora nós temos a responsabilidade de exercitá-la clamando a capacidade divina. Então não basta apenas orar. Nós temos que agora colocar em prática, porque nós já temos o Espírito Santo, o Espírito do amor. Nós já temos. Então nós agora temos a capacidade de desenvolver essa ideia da palavra virtude, dependente do Espírito de Deus. O Espírito de Deus já habita em nós, por isso que nós podemos desenvolver. Sem o Espírito de Deus, não tem jeito. Podemos tentar, não vamos conseguir. Mas se temos o Espírito de Deus, se somos regenerados, nascidos de novo, nós podemos desenvolver esse tipo de amor. Então, exercite. E mais uma vez, não depende do sentimento. Lembre-se, talvez você tenha inimigos que te odeiem. Você não precisa sentir um sentimento de amizade, de afeição por ele. Não é isso. O que você precisa é amá-lo. É orar pela vida dele. É estender a mão se ele precisa. Mesmo que o seu sentimento por dentro seja todo bagunçado, seja estar em pé de guerra. O amor, como nós vimos, não depende dos sentimentos. Não está baseado em sentimento. Sentimento é algo importante e, assim, no mundo ideal, deveria, e pode estar envolvido. Mas nem sempre vai estar. Nem sempre. O sentimento é algo que geralmente vem depois de muito tempo de prática. Então, exercite, comece a tomar atitudes de amor, de estender a mão, de orar pela pessoa, de amar a pessoa, de estender o ombro, de respeitar a dignidade da pessoa. Comece com isso. E reconheça pessoas e situações onde é mais difícil amar e busque exercer o amor. Você orou pedindo a Deus para amar melhor naquelas situações, naquelas pessoas, você começou a exercitar. Agora você vai reconhecer, mais uma vez, aonde é mais difícil amar. Você vai começar a praticar e vai ver que vai descobrir novas áreas que são mais difíceis. Reconheça essas áreas e continue buscando exercer o amor. Sempre, meu irmão, orando a Deus, porque é um dom divino, é um presente, é uma dádiva divina. Espero que essa classe possa ter ministrado ao seu coração, que o Senhor possa ter trabalhado na sua vida. Essas aulas vão estar disponíveis, você pode voltar a assisti-las para que você possa desenvolver, tá bom? Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã, que você possa continuar crescendo à semelhança de Cristo, para que o reino de Deus possa continuar sendo espalhado e para que as pessoas possam reconhecer em nós a ética de Jesus. A ética do reino. Reconhecer em nós, seguidores do nosso Mestre. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima classe.